A cruz e o amor da alma pelo mundo. E o Senhor também nos adverte do seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida perdê-la-á, e quem a perder de fato a salvará. Lucas 17:32-33. Embora o leitor já conheça bem essas palavras, é bom observar que o Senhor está enfatizando aí a autonegação para com as coisas deste mundo. Como parece penoso para o crente tirar do coração as possessões terrenas. Entretanto, precisamos atentar para a advertência do Senhor e lembrar-nos da mulher de Ló. É que ela não se desligou de suas posses, mesmo numa ocasião de grande perigo. E observemos que ela não deu nenhum passo sequer para voltar a Sodoma. Ela apenas olhou para trás. Mas, como esse olhar foi revelador! Será que isso não revela plenamente o estado do coração dela? Um cristão pode, exteriormente, desprezar o mundo, largar tudo e mesmo assim, no seu interior, apegar-se àquilo que abandonou por amor a Cristo. Não é preciso que um crente consagrado retorne ao mundo, nem volte a possuir o que nele deixou, para mostrar que a vida da alma ainda está ativa. Basta que dê um olhar saudoso para demonstrar que ele realmente não entende qual é a posição do mundo em relação à cruz. Depois que a vida da alma é verdadeiramente esmagada, nada neste mundo pode mover outra vez o coração do crente. A vida da alma é mundana, por isso apega-se aos valores do mundo. Só estaremos capacitados a seguir o Sermão do Monte, sem hesitação, se tivermos o sincero desejo de entregar à morte a vida da alma. É verdade que nesse sermão, o Senhor não se referiu à obra da cruz. No entanto, podemos estar certos de que, se não nos identificarmos com Cristo na morte, será em vão que tentaremos obedecer aos ensinos que o Senhor apresentou ali. Não bastará simplesmente morrer para o pecado, será necessário morrer para a vida do ego também. Um cristão pode aparentemente estar seguindo as instruções do Mestre, sem que seu coração esteja em sintonia com a aparência. Só aquele que entregou à morte a vida da alma pode, espontânea e despretensiosamente, dar a capa, quando lhe exigirem a túnica. Só depois que a vida do ego foi sacrificada é que o crente se liberta das coisas do mundo. Para obtermos a vida espiritual, necessariamente temos de sofrer perdas. Não podemos avaliar nossa vida em termos de ganhos, mas de perdas. Nossa verdadeira capacidade não se mede por aquilo que retemos, mas por aquilo de que abrimos mão. Aqueles que mais se permitem perder são os que mais têm para dar. O poder do amor é atestado pelos sacrifícios que ele faz. Se nosso coração não estiver afastado do amor pelo mundo, isso significa que a vida da alma ainda tem de passar pela cruz. Também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Hebreus 10:34. Os crentes mencionados nessa passagem não apenas suportaram a expoliação dos seus bens, mas o fizeram jubilosamente. Isso é obra da cruz. A atitude dos crentes para com suas posses certamente mostra se eles continuam a preservar a vida do ego ou se já a entregaram à morte. Se desejamos palmilhar um caminho puramente espiritual, devemos permitir que Deus opere em nós dessa maneira, para que nosso coração possa desligar-se de tudo aquilo que pertence ao mundo. Assim poderemos ser totalmente libertos da mentalidade demonstrada pela esposa de Ló. Isso é o pré-requisito para experimentarmos uma vida perfeita em Cristo. Só conseguiremos desprezar todas as coisas deste mundo depois que o Espírito Santo nos tiver mostrado a realidade do céu com sua vida perfeita. Não há comparação entre as coisas da terra com as que são do alto. Na experiência do apóstolo, citada em Filipenses 3, ele começa considerando tudo como perda, e em seguida passa a sofrer a perda de todas as coisas. Dessa maneira, o apóstolo vem a conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Esse é o caminho perfeito. Muitas vezes só temos consciência de como nosso ego é forte, depois que somos provados no tocante às questões materiais. Às vezes parece que necessitamos mais da graça divina para perder nossa riqueza do que para perder a vida. Os valores terrenos de fato representam uma prova real para a vida da alma. Os filhos de Deus que se entregam ao comer e ao beber, às facilidades e ao conforto, precisam que a cruz efetue um corte mais profundo neles, para libertar seu espírito da escravidão e influência da alma. Assim se tornarão livres para viverem em Deus. Quem deseja as coisas do mundo ainda não aprendeu a perder a vida da alma, que ocorre por meio da cruz. A cruz e o poder da alma.
No Evangelho de João, o Senhor Jesus outra vez faz menção à vida da alma. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. 12:24-25. Em seguida, ele dá explicação com estas palavras: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Versículo 32. O capítulo 12 de João registra a fase de maior triunfo da vida do Senhor. Ele havia ressuscitado Lázaro, e muitos judeus tinham crido nele. Ele entrou em Jerusalém, de forma triunfante, e foi aclamado pelo povo. Até os gentios procuravam vê-lo. Do ponto de vista humano, o Calvário poderia parecer inteiramente desnecessário, pois ele conseguia atrair todos os homens para si com facilidade, sem ir à cruz. Mas os pensamentos dele eram mais elevados. Embora sua obra parecesse vitoriosa, ele sabia que, sem passar pela morte, não poderia conceder vida aos homens. O Calvário era o único meio de salvação. Se ele morresse, atrairia todos a si mesmo, e poderia verdadeiramente dar vida a todos. No capítulo 12 de João, o Senhor descreve explicitamente a operação da cruz. Ele compara ele mesmo a um grão de trigo. Se ele caísse na terra, mas não morresse, ficaria só. Contudo, se fosse crucificado e morresse, comunicaria vida a muitos. A única condição é a morte. Sem morte, não há fruto. Não existe outro caminho para se dar fruto, a não ser morrendo. Nosso propósito, contudo, não é apenas aprender sobre o Senhor Jesus. Queremos chamar atenção também para o seu relacionamento com a nossa vida da alma. No versículo 24, o Senhor se compara a um grão de trigo. No 25, ele diz que cada um dos seus discípulos deve seguir suas pegadas. Ele apresenta o grão como um símbolo da vida do ego daqueles seus seguidores. Do mesmo modo que o grão, se não morrer, não pode produzir fruto, assim também nós não poderemos produzir fruto espiritual enquanto nossa vida natural não for quebrada por meio da morte. Ele enfatiza aí a questão da frutificação. Embora a vida da alma possua uma força tremenda, não pode realizar a obra de dar fruto. Todas as energias geradas na alma, inclusive os talentos, os dons, o conhecimento e a sabedoria, são incapazes de levar o crente a produzir fruto espiritual. Se o Senhor Jesus teve de morrer para produzir fruto, seus discípulos também têm de morrer, a fim de frutificar. O Senhor considera o poder da alma como sendo de nenhum valor para Deus, no que diz respeito à produção de frutos. O maior perigo que corremos, no serviço cristão, é depender de nós mesmos. E operar com a força da nossa alma, dos dons, talentos, conhecimento, magnetismo, eloquência ou inteligência. A experiência de inúmeros crentes espirituais confirma que, se as manifestações de nossa alma não forem definitivamente entregues à morte, e se não estivermos constantemente impedindo que a vida dela opere, ela será bastante ativa no serviço. Se isso acontece com cristãos espirituais, como então aqueles que não desejam entregar-se, ou que não têm o cuidado de renunciar à vida de sua alma, podem evitar a intromissão dessa vida? Temos de entregar à morte tudo o que diz respeito à nossa vida natural para que jamais possamos nos apoiar nela. Pelo contrário, precisamos estar dispostos a passar pelas sombras da morte, sem nenhum apoio, sensação, visão ou entendimento. Temos de esperar pacientemente que Deus mesmo opere, até emergirmos do outro lado da ressurreição, para possuir uma vida mais gloriosa. Aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. Nossa alma não é aniquilada, pelo contrário, entregando-a à morte, oferecemos a Deus uma oportunidade de nos comunicar a vida dele. O crente que não perder a vida da alma na morte incorre em grande perda. Se a perder, porém, ele a salvará para a eternidade. Não interpretemos erradamente esse versículo, achando que implica na atividade da nossa mente e talentos. O Senhor afirma com clareza que, ao perder a vida da alma, nós a ganhamos para a vida eterna. Do mesmo modo que não interpretamos a expressão, o corpo do pecado seja destruído, Romanos 6,6, como sendo a destruição dos nossos olhos, ouvidos, pés e mãos, assim também não devemos interpretar o ato de entregar a vida da alma à morte como a negação ou destruição de qualquer das suas faculdades. Embora o corpo do pecado tenha sido destruído,
nós ainda temos de apresentar nossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Romanos 6,13. Da mesma forma, quando sacrificamos a vida natural, todas as funções da nossa alma são renovadas, avivadas e controladas pelo Espírito Santo. Entretanto, isso não significa que, por não devemos nem podemos usar quaisquer das faculdades da alma, daí por diante nos tornemos pau e pedra, sem sentimentos, pensamentos ou vontade. Todas as partes do corpo, bem como todas as funções da alma, continuam existindo. Então devemos empregá-las plenamente, só que, agora, renovadas, avivadas e controladas pelo Espírito Santo. O ponto a verificar é se as faculdades da alma estão sendo regidas por nossa vida natural ou pela vida sobrenatural, que habita em nosso espírito. Essas faculdades permanecem como sempre. A diferença agora é que a força que anteriormente as ativava foi entregue à morte. A vida delas agora é o poder sobrenatural de Deus operado pelo Espírito Santo. Aprofundemo-nos um pouco mais nesse assunto. As várias funções da nossa alma continuam a existir, mesmo depois de a vida natural ter sido entregue à morte. O ato de crucificar a vida da alma não significa, de modo nenhum, que daí por diante estejamos completamente desprovidos de pensamentos, emoções e vontade. A Bíblia fala claramente sobre o pensamento, o propósito, o desejo, a satisfação, o amor e a alegria de Deus. Além disso, as Escrituras frequentemente mencionam que o Senhor Jesus amava, se regozijava e se entristecia. Ali diz até que Jesus chorou. Revela que no jardim do Getsemane, ele ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, Hebreus 5:7. Será que as faculdades de sua alma tinham sido aniquiladas? E nós, tornamo-nos pessoas frias e mortas. A alma do homem é o seu eu, é onde reside a sua personalidade, e pela qual ele se expressa. Se a alma não acolher o poder que vem da vida do espírito, buscará poder na própria vida natural, asterisco. Embora a alma, como conjunto de funções, continue existindo, devemos renunciar a ela, como princípio de vida. Temos de entregar esse poder à morte, a fim de que só o poder do Espírito Santo possa dirigir todas as suas funções, sem interferência da vida natural. E aí, então, temos a vida de ressurreição. Sem a vida sobrenatural de Deus, não pode haver ressurreição depois da morte. O Senhor Jesus pôde ressuscitar após a morte porque nele habitava a vida não criada de Deus. Essa vida jamais pode ser destruída. Ela sempre emerge na glória e plenitude da ressurreição. Jesus derramou sua alma na morte e entregou seu espírito, no qual havia a vida de Deus, nas mãos do Senhor. Pela morte, ele foi liberto da vida da alma, e a vida espiritual de Deus se manifestou nele em maior esplendor. É realmente difícil compreender por que Deus, depois de nos transmitir sua vida, exige que morramos com Cristo, de modo que sua vida possa ressuscitar em nós. Todavia essa é a lei da vida, estabelecida pelo Senhor. E, depois que possuímos a vida de Deus, Ele nos capacita a periodicamente passar pela morte, e continuar ressuscitando. Se continuamente perdermos, pela morte, a vida da alma, poderemos, também, pela ressurreição, estar sempre ganhando a vida de Deus, de modo mais abundante e glorioso. O propósito de Deus é tirar a vida de nossa alma, pela morte, convivendo com a própria vida dele em nós. Sempre que a vida dele, que está em nós, ressuscita no nosso viver diário, nossa alma também ressuscita com ele, e produz fruto para a eternidade. Essa é uma das lições mais profundas na vida espiritual. Somente o Espírito Santo pode revelar-nos a necessidade da morte, bem como da ressurreição. Que o Espírito de revelação possa fazer-nos entender o quanto perderemos espiritualmente, se não odiarmos nossa vida natural, entregando-a à morte. Só poderemos produzir fruto espiritual e guardá-lo para a vida eterna, quando nossa alma, acompanhada da vida de Deus, que está em nós, passar pela morte e ressurreição. Extraído do livro Homem Espiritual Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.